Existe um momento específico em que as pessoas decidem se você é interessante ou apenas mais alguém passando. Esse julgamento acontece rápido, silencioso e quase sempre antes de qualquer conversa começar. Não depende de beleza perfeita, dinheiro ou sorte. Depende de sinais sutis que você transmite sem perceber. Pequenos detalhes que, quando ajustados, mudam completamente a forma como você é visto. Durante muito tempo, esses sinais passaram despercebidos. Não porque sejam complexos, mas porque ninguém ensina a observar o próprio impacto. A forma como você entra em um ambiente, como seu corpo reage, como sua presença ocupa espaço. Em 7 dias, isso pode mudar de maneira visível. Não por milagre, mas por repetição consciente. Talvez você já tenha notado pessoas comuns sendo naturalmente desejadas, lembradas, escolhidas. Não é carisma mágico. Um conjunto de comportamentos e cuidados que, quando alinhados, criam algo difícil de ignorar. E o mais curioso é que muitos desses sinais não têm relação direta com aparência, mas com constância e intenção. Neste vídeo, você vai entender o que fazer durante 7 dias seguidos para alterar essa percepção. Nada aqui é abstrato. São ajustes claros, aplicáveis e cumulativos. O dia reforça o anterior. Cada escolha muda o próximo olhar que você recebe. Antes de continuar, deixa registrado. Se esse tipo de conteúdo já fez sentido para você em algum momento, deixa o like e se inscreve no canal. Isso me mostra que você quer mais vídeos assim, e ajuda o canal a continuar entregando esse nível de conteúdo. Agora presta atenção no primeiro ponto. Ele parece simples, mas costuma ser exatamente onde quase todo mundo erra. No primeiro dia, nada muda por fora. Isso costuma frustrar quem espera transformação imediata. É aqui que tudo começa. A maioria das pessoas acredita que ser irresistível está ligado ao que se diz, quando na verdade o impacto real acontece antes da primeira palavra. Pense em alguém entrando em uma sala cheia. Antes de falar, antes de sorrir, antes de qualquer interação, algo já foi comunicado. Presença é isso. Um conjunto de sinais silenciosos que dizem se você está confortável em existir ali ou apenas tentando passar despercebido. Durante anos, muita gente aprende a encolher o corpo, baixar o olhar, acelerar movimentos, não por timidez consciente, mas por hábito. E o corpo aprende rápido. Ele repete o que você treina todos os dias. Durante esse primeiro dia, a proposta é simples: desacelerar e ocupar espaço de forma intencional. Ombros alinhados, respiração mais profunda, passos um pouco mais firmes. Não é teatro, é ajuste. Quando alguém se sente presente no próprio corpo, os outros sentem também. Mágico. Uma história comum aqui. Pessoas que, ao mudar apenas a postura, começam a ouvir frases como "você está diferente" ou "tem algo em você hoje". Nada foi explicado, nada foi anunciado. O efeito veio do alinhamento entre corpo e intenção. Ao longo do dia, observe como você se senta, como espera, como anda. Não para se corrigir o tempo todo, mas para perceber padrões. Só perceber já começa a mudar. E se em algum momento você se pegar corrigindo a postura naturalmente, sem esforço, esse é o sinal de que o processo começou. Repara como esse tipo de ajuste não depende de ninguém. É interno, silencioso e cumulativo. E isso já fez sentido para você? Comenta mentalmente agora. Isso eu nunca observei antes. Muita gente só percebe tarde demais. Esse é o primeiro passo do 7. Em ele, os próximos não se sustentam. No segundo dia, o foco muda do corpo para algo que quase ninguém controla conscientemente: o olhar. No segundo dia, algo curioso começa a acontecer. Você ainda não mudou sua rotina, não comprou nada novo, não falou diferente. Mesmo assim, pequenas interações começam a se comportar de outro jeito, e quase sempre o ponto de virada está no olhar. O olhar é um dos sinais mais poderosos de conexão humana, mas também um dos mais negligenciados. Muita gente olha rápido demais, outros encaram demais. Desconforto. O olhar irresistível não é intenso nem evasivo. Quando alguém olha e realmente vê, o corpo do outro responde. É por isso que algumas conversas parecem fluir sem esforço, enquanto outras travam logo no início. Durante esse dia, a prática é simples, mas exige atenção. Manter contato visual por 1 segundo a mais do que o habitual. Não como desafio, não como sedução forçada, mas como sinal de segurança. Pessoas seguras não fogem do olhar. Nem precisam provar nada com ele. Elas apenas permanecem. Existe um padrão interessante que se repete. Quando o olhar se mantém estável, a outra pessoa tende a espelhar. A postura relaxa. A fala desacelera. A presença se ajusta. Isso não é teoria social. É comportamento observável. E quando você começa a perceber essas micro-reações, fica difícil não notar o impacto. Ao longo do dia, observe em filas, conversas rápidas, atendimento simples. Não é sobre intensidade,
é sobre consistência. Um olhar calmo comunica mais do que qualquer frase bem ensaiada. Se em algum momento alguém sorrir espontaneamente depois de um breve contato visual, guarda isso. É um feedback silencioso. Talvez você esteja percebendo que nada aqui é exagerado. São ajustes pequenos, mas cumulativos. Se essa parte já despertou alguma lembrança sua, vale registrar mentalmente. Muita gente passa a vida inteira evitando exatamente esse tipo de presença. O terceiro dia aprofunda ainda mais isso, mas agora desloca o foco do externo para o interno, porque chega um ponto em que não é o que você faz, mas o que você sustenta por dentro. No terceiro dia, a mudança deixa de ser apenas perceptível e começa a ser sentida. Não por você apenas, mas por quem está ao redor. Existe algo que antecede qualquer gesto, qualquer palavra, qualquer olhar. O estado interno. Pessoas não reagem só ao que você faz. Reagem ao que você sustenta emocionalmente enquanto faz. Todo mundo já viveu isso. Duas pessoas dizem a mesma frase, do mesmo jeito, mas o efeito é completamente diferente. Uma soa leve, segura, agradável. A outra parece tensa, carregada, desconfortável. A diferença não está na fala, está no estado emocional por trás dela. Durante esse dia, o foco é observar o próprio ritmo interno. Tão curta, pensamentos acelerados, tensão constante. Vaza. Mesmo quando ninguém comenta, o corpo percebe. O exercício aqui é simples. Pausar algumas vezes ao dia para respirar de forma mais profunda e lenta, especialmente antes de interações sociais. Existe uma história comum entre pessoas consideradas magnéticas. Elas não parecem com pressa de provar nada. Elas chegam, se ajustam, respiram e só então agem. Isso transmite segurança. E segurança é um dos sinais mais atraentes que existem. Ao longo do dia, perceba como as pessoas respondem quando você está emocionalmente regulado. Conversas ficam mais longas. Interrupções diminuem. A escuta melhora. Não é coincidência. Resposta nervosa automática. Talvez você já esteja começando a notar algo importante. Ninguém precisa entender conscientemente o que mudou. Eles apenas sentem. E quando alguém sente conforto perto de você, tende a querer permanecer. É assim que a atração começa. Antes mesmo de qualquer intenção. Se em algum momento você perceber que conseguiu manter a calma em uma situação onde normalmente ficaria tenso, registra isso internamente. Esse tipo de vitória quase nunca é celebrada, mas constrói tudo o que vem depois. No quarto dia, esse estado interno começa a se refletir em algo visível. A forma como você se cuida. Não por vaidade, mas por coerência. No quarto dia, algo muda na forma como você se enxerga no espelho. Não porque tudo está diferente, mas porque agora existe coerência. O cuidado externo deixa de ser tentativa e passa a ser consequência. Pessoas irresistíveis não se cuidam para serem vistas. Elas se cuidam porque isso reforça o estado interno que já construíram. Existe uma diferença clara entre excesso e intenção. Excesso tenta compensar insegurança. Intenção comunica estabilidade. De dia, o foco não é exagerar em produtos, roupas ou detalhes. É escolher melhor. Menos pressa, mais critério. Um banho sem distrações. Uma roupa que veste bem o corpo real, não o idealizado. Histórias se repetem aqui. Quem que começa a cuidar melhor da pele ou do cabelo não recebe elogios imediatos, recebe olhares mais longos, atenção mais contínua. E só depois vem os comentários. Porque primeiro o outro percebe, depois racionaliza. Durante o dia, observe como pequenas escolhas mudam sua postura. Quando você se sente alinhado com a própria imagem, o corpo responde. Andar muda, gestos mudam, o silêncio fica confortável. Isso não é estética. Um detalhe importante. Cuidado consistente cria previsibilidade emocional. Pessoas gostam de estar perto do que é previsível e estável, não do que oscila demais. Quando seu visual comunica cuidado constante, ele reforça tudo o que foi construído nos dias anteriores. Se em algum momento alguém perguntar se você fez algo diferente, resiste à explicação longa. Um simples tenho-me cuidado mais diz tudo. Entende, sente. Tente se aproxima. Talvez você esteja percebendo que o processo não pede esforço extra, mas atenção diferente. E se esse ponto fez sentido, vale observar quantas vezes o cuidado foi tratado como algo superficial, quando na verdade ele é estrutural. No quinto dia, o foco sai do que é visto e entra no que é lembrado. Porque ser irresistível não é apenas causar impacto imediato, é permanecer na memória. No quinto dia, algo começa a ficar claro. Impacto não é o mesmo que permanência. Muitas pessoas chamam a atenção por alguns segundos e depois desaparecem da mente dos outros. Pessoas irresistíveis fazem o oposto. Elas permanecem, mesmo quando não estão presentes. Isso não acontece por acaso. A memória emocional não se forma com frases marcantes ou atitudes grandiosas. Ela se constrói em microexperiências. Um comentário feito no momento certo. Silêncio respeitado. Um interesse genuíno que não tenta impressionar.
É nesses detalhes que o cérebro associa você a uma sensação específica. Pensa em alguém que você lembra com facilidade. Normalmente não é porque essa pessoa falou muito, mas porque você se sentiu bem perto dela. Conforto, leveza, curiosidade. Emoções simples, mas marcantes. Durante esse dia, o foco é prestar atenção em como você deixa as pessoas depois das interações, não durante. Existe uma história recorrente aqui. Pessoas que param de tentar ser interessantes e passam a se interessar de verdade começam a ser mais lembradas. Isso muda o tom das conversas. Perguntas ficam mais abertas, respostas mais completas. O outro sente espaço para existir. Ao longo do dia, experimente algo sutil. Ouvir sem preparar resposta. Apenas ouvir. Mudança quase imperceptível cria uma sensação rara de presença total. E quando alguém se sente realmente ouvido, associa isso a você, mesmo sem saber explicar o motivo. Se em algum momento alguém retomar um assunto que você mencionou antes, percebe o sinal. A memória já foi criada. Não é coincidência. É consequência direta de atenção real. Talvez você esteja notando que ser irresistível tem mais a ver com consistência emocional do que com performance social. E se essa ideia já mudou sua forma de enxergar interações, vale guardar isso. Pouca gente entende esse ponto cedo. No sexto dia, tudo isso começa a se integrar em algo ainda mais perceptível. A forma como você se posiciona no mundo, sem pedir permissão. No sexto dia, algo muda de forma quase imperceptível, mas profunda. Você já não ajusta seu comportamento para caber. Não força a presença. Não diminui opinião. Não acelera falas para evitar silêncio. O posicionamento surge de forma natural. E é exatamente isso que torna alguém irresistível. A ausência de esforço visível. Pessoas que marcam presença não ocupam espaço pela voz alta ou pela necessidade de validação. Elas ocupam espaço porque não se retiram dele. Permanecem. É uma sensação de estabilidade que o outro percebe rapidamente. Uma cena comum. Alguém interrompe menos você. Não porque você impôs limites verbalmente, mas porque seu corpo já não sinaliza abertura para a invasão. A postura é firme, o ritmo é constante, a fala é clara. O mundo responde ao que você sustenta, não ao que você pede. Durante esse dia, o exercício é observar onde você costuma se diminuir. Opiniões rápidas, em pedidos de desculpa desnecessários, em risadas automáticas para aliviar tensão. Não para se corrigir de forma rígida, mas para escolher diferente quando possível. Histórias se repetem aqui. Pessoas que passam a se posicionar com calma começam a ser mais consultadas, mais ouvidas, mais respeitadas. Autoridade imposta. Coerência interna refletida externamente. Do dia, perceba como o silêncio deixa de ser desconfortável. Você não precisa preenchê-lo. E quando o silêncio é confortável, ele cria presença. Quem sabe sustentar silêncio costuma ser visto como seguro, confiável, interessante. Se em algum momento você perceber que falou menos, mas foi mais ouvido, registra isso. É um sinal claro de mudança de posicionamento. Pouca gente percebe quando esse ponto acontece, mas ele é decisivo. No sétimo dia, tudo se encaixa. Não como um final dramático, mas como integração. O que foi construído não é um personagem novo, é uma versão mais alinhada de você. No sétimo dia, a mudança já não pede atenção consciente, ela acontece. O corpo se move de forma mais segura. O olhar permanece estável. A energia interna está regulada. O cuidado externo faz sentido. E o posicionamento não oscila. Nada disso parece novo porque não é. É apenas o resultado de repetição alinhada. Existe um ponto específico em que as pessoas deixam de tentar causar impacto e passam a gerar presença. Esse ponto não vem com euforia, com naturalidade. Você não acorda se sentindo outra pessoa. Acorda se sentindo confortável em ser quem é. Isso muda tudo. Histórias comuns aparecem aqui. Pessoas comentam que gostam de estar perto de você, mas não sabem explicar por quê. Convites surgem com mais frequência. Conversas se aprofundam sem esforço. Não porque você fez algo extraordinário, mas porque agora existe coerência entre o que você sente, o que transmite e o que sustenta. O mais interessante é que nada disso depende da validação externa. Mesmo nos dias em que ninguém comenta nada, você percebe a diferença. O silêncio já não pesa, a presença basta. Quando a presença basta, a atração acontece como consequência, não como objetivo. Você olhar para os últimos 7 dias, percebe que o processo não foi sobre adicionar camadas, mas remover ruídos. Menos pressa, menos tentativa, menos adaptação excessiva. Mais intenção, mais atenção, mais constância. E talvez agora fique claro por que tanta gente confunde atração com aparência. Aparência chama a atenção. O que torna alguém irresistível não é o que se exibe, é o que se sustenta ao longo do tempo. Se algum desses pontos te fez repensar comportamentos antigos, guarda isso. Esse tipo de mudança não precisa ser anunciada. Ela é percebida,
E agora fica a pergunta final, só para você refletir. Qual desses 7 dias foi o mais desconfortável? Normalmente é exatamente ali que está a maior transformação. Se esse conteúdo fez sentido, comenta qual dia mais mexeu com você. Tô aplicando, porque quando isso vira padrão, não tem como passar despercebido.